reino de Deus, que ele jamais terá fim. Todos os reinos desse mundo, ele tem um começo e tem um fim, não é assim? Mas o reino de Deus, ele é o que, irmãzinha? É o reino eterno. Deus, ele reina eternamente, né, não, Mônica? Graças a ele, estamos com a nossa vida bem governada, né? Pelo governo de Deus. Então, veja só. O livro de Apocalipse mostra a solução para esse mundo caído. E eu pergunto a vocês, o que foi que aconteceu em Gênesis? Deus, ele transformou tudo através do quê? Através da palavra, né? Porque a gente sabe que o mundo era o quê? É uma bola que não tinha nada, né? Era uma bola que tinha só o quê? Água. Era uma esfera que era cheia de água e diz que, exato, e diz que assim, o Espírito Santo pairava sobre o abismo. E dali Deus fez todas as coisas. Mas aconteceu algo em Gênesis que foi fora do plano de Deus. Quem sabe me dizer? Hein? A queda, né? A queda aconteceu em que momento? E a irmã Severina? A serpente. A senhora está totalmente correta. Deus, ele fez tudo e ele entregou para o governo humano, né? Ele disse a Adão, agora você vai governar aqui. Deus governa todas as coisas e deu o governo da terra a quem? Para Adão, não é isso? E aí o que foi que aconteceu? Eva, ela foi iludida por quem? Pelo diabo, através de quem? Serpente. E aí o que foi que aconteceu, irmão Wilson? E ela foi fora do Éden, depois ela, né? Muito bem. E depois ele entendeu isso, que não devia ser tudo foi pro mal, né? Aí foi oferecendo a ele a fruta do mal, aí depois ela foi e ofereceu a ele. Aí foi obedeceram a ordem de Deus. Muito bem, era aí onde eu queria chegar. Veja só, Iraci. Deus, ele nos pede que a gente obedeça a sua ordem. Por quê? Deus sabe o que é melhor para nós? Sabe. Então, o que foi que Satanás veio? Ele veio com uma mentira. E qual foi a mentira que Satanás disse? Ele disse assim para Eva: se você comer do fruto do bem e do mal, você vai ser conhecedora de tudo. E agora você vai ser como Deus. Veja aí, Jonas, o perigo. Quem queria ser como Deus? Dona Rosa? Satanás. O que foi que Satanás disse? Eu queria ter um trono. Queria ser acima de Deus, acima das nuvens do céu. Olha aí que prepotência. Olha aí que arrogância. Isso não é nada demais. Ali ele queria ter as coisas maiores do que Deus, né? Exato. Queria tudo para ele. Como Jonas disse, ele queria ser superior e pode? Não. Não. Deus é o maior de todos. Mas aí, sabe o que acontece, Débora? Hoje em dia, muitos têm o mesmo desejo. E sabe quando é que a pessoa cai no mesmo erro? É quando a pessoa diz assim, peraí, quem manda na minha vida sou eu. Olha aí o perigo. Você quer ser como Deus, não pode. Nós temos que ter humildade e dizer o quê? Quem manda na nossa vida é quem? Deus. E aí, Fátima, quem manda na nossa vida é Deus. Deus, se a gente colocar a nossa vida nas mãos de Deus, Ele vai governar da melhor forma. Na Síria e Neu. Da melhor forma. Se fosse ao contrário, eu acho que ela já estava uma bagunça. Mas veja só, Jonas, a terra está uma bagunça. Estou dizendo se fosse Satanás que conseguisse o que ele queria, a terra
sobre o governo de Satanás. Olha para aí. Porque na Bíblia diz assim: quem é o príncipe desse mundo? É Satanás. Vocês... Por que está essa situação difícil? Gente, a família perdeu o quê? A referência. Quanta violência, quanta morte, quanta dor, quanta injustiça. Por quê? Satanás está querendo governar o mundo do jeito dele. E ele faz com que as pessoas se acometam dele. E eu pergunto a você, Jonas, por que não está pior? Porque Deus ainda está influenciando. E Apocalipse diz que Deus está segurando o quê? Os ventos. Haverá um momento que esses ventos serão soltos. E aí? Vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer uma verdadeira revolução. E vejam só. Assim como aconteceu a rebeldia e desobediência no Éden, aconteceu numa cidade chamada Babel. Quem já escutou sobre Babel? Irineu. Que cidade foi essa, Irineu, Babel? Foi que ele construiu uma torre para chegar ao céu, mas que Deus desceu lá e com violência de todos. E Babel significa confusão. Muito bem, Irineu está sabendo que Babel significa confusão. Por que aconteceu a confusão? Aquelas pessoas fizeram uma grande torre para chegar onde, Jonas? No céu. No céu. É possível a gente, por nossa própria obra, a gente chegar ao céu? Não. Não consegue não. Por quê? A gente só vai chegar ao céu através de Cristo Jesus. Não é assim? E por que eles queriam chegar ao céu, irmã Severina? Por que eles queriam chegar ao céu? Sabe dizer? Eles não confiaram totalmente em Deus, viu, irmã Zefinha? Quem aqui lembra do dilúvio? Todo mundo conhece a história do dilúvio. Uma grande chuva. E quantas pessoas morreram? Todas as pessoas daquela época. Menos a família Noé, de Noé e os a esposa, os 3 filhos de Noé. Quem lembra quem era o nome dos 3 filhos de Noé? Cã, Sem e Jafé. E suas esposas. No total deu quantas pessoas? 8 pessoas. Alguns animais sobreviveram também, não foi, irmão Wilson? Foi. Coube todos os animais daquela época na arca? Não. Muitos animais morreram, pereceram. E aí todas aquelas pessoas que não confiaram no Senhor correram para bater na porta da arca. Mas podia entrar? Não. Quem foi que fechou a porta da arca? Jesus fechou por fora. O anjo. Quando diz o anjo do Senhor, é porque o próprio Jesus veio em forma de anjo e Fechou. lacrou. Quem foi que fechou? Jesus, de fora para dentro. Podia Noé amolecer o coração e abrir a arca? Não. Não. Por quê? Deus selou a arca. E aí, sabe o que aconteceu? E aí o povo que estava fora estava pedindo socorro, não foi? Exato. Mas não tinha mais tempo de arrependimento. Foi. Deus deu tempo de arrependimento. Você foi Mas isso aí. as pessoas não quiseram. Deixou para cima da hora. Foi. Será que hoje em dia está acontecendo isso? Quantas pessoas estão ainda endurecendo seu coração? Quando Jesus estiver voltando, chegando nas nuvens do céu, eu me arrependo. Vai poder? Não. Vai poder, mas não. O tempo é hoje. Deus diz, quando tu escutar a voz de Deus, que Ele bateu o teu coração, qual é o dia? Hoje. Aceita. Se você trancar seu coração, vai chegar o momento em que você não vai escutar mais a voz de Deus. E o que é que você vai perder? A vida eterna. A salvação eterna. Tem muita gente que está presa o quê? As ilusões desse mundo. É verdade. Não é? É. Aceita Jesus. Aceita Jesus quando? Agora. Agora. Então vejam só. O povo de Babel pensou
que não podia confiar em Deus. Eles não confiaram em Deus. Deus diz que não haveria mais o dilúvio. E eles fizeram uma torre. E sabe o que eles disseram? Se houver um dilúvio, a gente vai estar num lugar tão alto que a água não vai afogar a gente. Eita! E eles tinham um desejo de ser grande. Vocês sabem como era o nome do governante do povo de Babel? Alguém sabe? Nimrod. Bora repetir para não esquecer nunca mais. Nimrod. Nimrod. Alguém sabe o que significa Nimrod? Nós nos rebelaremos. Olha que nome, né? O nome desse homem já dizia quem ele era. Ele era o futuro rebelde. Na Bíblia fala também, sabe o que, pessoal? Que Nimrod, ele se apresentava diante de Deus como um guerreiro. Certo? Mas sabe qual a questão? Ele se apresentava de Deus como um guerreiro, na frente de Deus como um guerreiro, mas não era para lutar por Cristo, por Deus. Ele lutava para afrontar a Deus. E aí, sabe o que acontece? Ele tinha o desejo de chegar até a porta do céu. Será que o desejo dele era para adorar a Deus, chegar até a porta do céu para adorar a Deus? Não. Ele queria o lugar de Deus. Olha aí o perigo. Um governante, um rei ali, um chefe de uma nação, querer ser ou querer tomar o lugar de Deus. Olha aí. Tem um ditado que diz o quê? Quer conhecer uma pessoa, dê o quê? Poder. Não é? É muito perigoso a pessoa ter poder, porque nem todas as pessoas sabem lidar com o poder. Tem pessoas que quando tem o poder nas mãos, ele quer ser como Deus. Isso é muito perigoso, viu, irmão Admilson? Tem muita gente que diz assim, se eu fosse prefeito dessa cidade, eu ia governar para beneficiar o povo. Mas sabe o que acontece, Maria? Às vezes, quando chega o poder na mão dele, ele quer transformar o povo em escravo. Olha o perigo. Será que isso já aconteceu aqui na Terra? Hã? Já. Vejam só. O primeiro governante que existiu no mundo, quem foi? Quem sabe? O primeiro governante do povo de Israel. E aí, Jonas, quem foi? Não foi Nabucodonosor. E aí, irmão Wilson, quem foi o primeiro governante do povo de Israel? Moisés? Não foi Moisés. Eu digo. Não foi Saul. Bora lá, eu tô dando aqui eu tô botando uma casca de banana aí. Foi Davi. Não foi Davi. E aí, Irineu, quem foi? Não me lembro. Não lembra? Foi Deus. Deus disse que ia governar o povo de Israel. Eita, que honra, né? Que honra, Fátima. Você ter uma nação governada por Deus. E aí, irmã Rosa, todo mundo estava feliz e satisfeito? Não estava. Por quê? Sabe o que eles diziam, Jonas? Eles diziam assim, gente, aqui tem um rei nessa nação, aqui nessa nação do meu outro lado tem um rei, e aqui a gente não tem um rei. A gente tem Deus, mas a gente não está vendo Deus. E agora? Se você fosse escolher um rei, você queria um rei como? Um rei alto? Bonito? Olhos verdes? Olhos azuis? Não, porque tem olhos. Ei, musculoso? Iraci? Tá
Tava bom, Iraci? Eita, tava ótimo. Mônica disse, né, Mônica, que iria um rei bem forte, bonito, né, Mônica? Capa de revista. Eita, era o que o povo queria na época. E sabe o que aconteceu? Eu só quero assim, cara. Você só quer assim. Se for um rei, que ele seja lindo. Lindo e olhos. Olha, olhos verdes, capa de revista. Gente, o que foi que aconteceu? As pessoas rejeitaram a Deus. E como foi que Deus ficou? Muito triste. Porque Deus queria o bem de todas as pessoas. E sabe o que aconteceu? O povo escolheu um guerreiro bonito, fortão, ó, chamado Saul. Saul era mais alto do que todos os homens. Olha, altão assim feito Jonas, né, Jonas? Jonas é o mais alto da turma, viu? Ele é o mais alto da turma. Então, veja só, Saul ali chamava atenção. Mas Saul, ele, dentro do coração dele, ele era egoísta. Ele não queria o bem de todos. Ele queria o quê? O bem de si próprio. E sabe o que aconteceu? Agora começou a chamar todos os homens para ser guerreiro. Os impostos eram enormes. As pessoas trabalhavam muito para pagar impostos para o rei. Porque o rei queria o quê, irmã Severina? Além de bonito, forte, como Iraci disse, olhos verdes. Olha. Ele queria também ser o quê? Rico, cheio dos tesouros. E aí ele começou a fazer com que o povo sofresse. E aí, gente, tem um ditado que diz assim: o povo tem um governante que merece. E aí aconteceu o que com isso? Começou o povo a sofrer, não é isso? É. E aí, Deus advertiu as pessoas contra a tendência de buscar o quê? O domínio e a supremacia, o poder. E aí sabe o que aconteceu, gente? Teve um momento que não foi só o poder governamental. Agora, os cristãos se uniu juntamente com o poder, que chama-se governo, junto com igreja, Estado e igreja. Será que dá certo, irmã Severina? Essa junção dá não. Sabe quem foi que sofreu? O povo que decidiu ser fiel ao Senhor. Foram perseguidos e mortos. E até aí, hoje acontece isso, né? Até hoje acontece, exatamente. Os cristãos são perseguidos. Os cristãos, eles são perseguidos por quê? Porque eles, em muitos momentos, eles vão trazer as verdades, né? E aí, aquele poder, ele não está de acordo com a vontade do Senhor. E aí, o que é que os governantes têm medo? Que eles percam o seu poder, né? Então, vejam só. As pessoas começaram a ser idólatras. Sabe o que acontecia, gente? As pessoas passaram a fazer rituais pagãos. Quem sabe aqui como acontecia o ritual pagão? Alguém tem ideia? E aí? As pessoas agora ofereciam seus próprios filhos para morrer queimados, para adorar os ídolos. Olha que situação difícil. Olha que coisa mais terrível. E aí, gente, vamos ver aqui o que Deus queria para aquelas pessoas, né? Para o povo. Eu quero que alguém abra a sua Bíblia em Apocalipse 14, versículo 12. E eu quero também que alguma outra pessoa abra em Apocalipse 14, versículo 6. E eu quero que leia, tá certo? Vamos fazer a leitura.
12. 14 e 12, diga lá. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito bem. Gente, quem é que vai revelar a luz de Deus para o mundo em trevas? Quem permanecer perseverante até o fim, em nome de quem? Em nome de Deus. Vai perseverar até o fim e vai demonstrar ali a fé em Deus através de quê? Da guarda dos mandamentos de Deus, tá certo? Quem encontrou aí Apocalipse 14, verso 6? Quem encontrou aí? Apocalipse 14. Cadê? 14, verso 6. Irmão Wilson encontrou? Apocalipse 14, versículo 6. Quer ler? E vi outros anjos que vêm pelo meio do céu. E tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitem sobre a terra, e a toda nação, e a tribo, e a linguagem e povo. Muito bem. Gente, nós como cristãos, nós podemos ver aqui bem claro na Bíblia qual é a nossa missão. A nossa missão é sermos governados por Deus, e através desse governo nós deveremos seguir a vontade do Senhor. E qual a vontade de Deus, irmã? É obedecer o que está em Apocalipse 14, versículo 6. É a gente falar as 3 mensagens angélicas, não é? Que é proclamar por sua igreja. Não é dirigido a alguns poucos escolhidos, mas devemos pregar a toda nação, língua e povo. Apocalipse 18, verso 1, prevê que toda a terra será iluminada com a glória de Deus, antes do retorno de Cristo. Então vejam só, chegou o momento em que o povo de Israel, eles ao invés de se tornar luz para as nações, eles frustraram os planos de Deus. Eles foram o quê? Desobedientes. E o que é que Deus espera de nós, irmã Severina? Que nós sejamos obedientes a Ele. E aí, se nós formos obedientes a Deus, seremos o quê? Uma luz a brilhar. E aí as pessoas buscarão aqueles que vivem a verdade em Cristo Jesus. Muitas vezes nós daremos testemunhos com a boca fechada. Através de quê? Das nossas atitudes. Porque muitas pessoas dizem o quê? Eu sirvo a Deus, mas suas atitudes falam tudo contrário do que a pessoa está dizendo. Mas muitas vezes a pessoa com a boca calada, ela faz o que, irmã Severina? Ela dá testemunho das verdades de Deus e da vontade de Cristo Jesus. Que Deus possa nos usar para toda boa obra e que a cada dia nós possamos seguir as instruções de Deus, e mesmo no momento em que formos perseguidos, passarmos por provas, como o povo de Deus passou no tempo antigo. Nós estaremos o que, irmã Severina? Firmes em Cristo Jesus. Sabe por quê? Mesmo que formos mortos, em nome de Jesus, vai valer a pena. Por que, Jonas?
Porque Deus nos promete a vida eterna. E Deus diz o quê? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que dormem no Senhor, porque serão o quê? Chamados, ressuscitados. Se for para morrer em nome de Cristo, morreremos. Quantas pessoas foram devoradas por leões? Quantas pessoas foram queimadas em praça pública? Na fogueira? Porque diziam, eu sou fiel a Jesus até o fim. Será que nós estamos preparados para isso? Pode ser que chegue um momento que uma pessoa diga assim, esse aqui precisa ser morto, essa aqui precisa ser morta, cerrado ao meio, como aconteceu com Isaías. Será que foi assim ou foi assim? Hã? A Bíblia fala. E Pedro disse, eu não sou digna de morrer, não sou digno de morrer como meu mestre. Coloque de cabeça para baixo, eu morro. Eu morro. Vou ser fiel até o fim. É o que Cristo espera de nós. Que sejamos fiéis. Porque ele foi fiel ou não? Morreu na cruz. Doeu. Todo o pecado do mundo estava sobre Cristo. Mas ele foi fiel até a morte. E o chamado para nós hoje é esse. Que nós possamos ser fiéis até a morte. A Bíblia aqui traz o quê? Para você ser mais ou menos cristão? Não. Sermos totalmente cristãos. O chamado é esse. Vamos lá? Vamos ser fiel a Deus? Vamos? Que Deus seja louvado e que nós possamos ser fiéis até a morte. Que Deus nos fortaleça. Essa semana a igreja orou por mim, irmãos, pela minha família. E eu vou dizer para vocês, semana passada foi muito difícil para mim. Deus sabe a luta. Meu coração quis esmurecer, me senti fraca. Mas eu senti que as orações dos irmãos me fortaleceram. Orem por mim. Muitas vezes não é fácil, mas a gente vai vencer. Vamos ficar de pé? Vamos cantar? Vamos cantar? Será que alguém conhece esse louvor? Quero ser fiel até a prova. Quero ser fiel. Vamos lá? Os desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação,
fiel no que é muito, quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Seu anjo mais poderoso, quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou. Oremos, querido Deus, maravilhoso Pai. Estamos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz para salvar cada um aqui. Não foi por obrigação, Jesus. Foi por amor. Que a cada dia nós possamos decidir, Senhor, ser fiéis a Ti. Não porque é obrigado, não por obrigação, mas que nós possamos ser fiéis a Ti, por amor. Um amor em resposta ao amor tão grande que o Senhor demonstrou por cada um de nós. Derramando o Teu sangue na cruz do Calvário. Jesus, cada pessoa que está aqui tem dificuldade, tem lutas, mas sabemos, Pai, que o Senhor ama, o Senhor cuida e o Senhor está com cada um aqui na sua luta, nos seus desafios, nas suas provações. Que a cada dia, Pai, nós possamos ser fortalecidos e que nós possamos compreender, Senhor, cada dia um pouquinho mais o Teu amor. E só assim, Pai, nós poderemos Te amar cada dia mais e mais, deixando o nosso eu de lado, deixando, Pai, o governo da nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Porque muitas vezes nós queremos ser como Deus, querendo governar nossa vida, mas nós não sabemos de nada, Pai. Nós somos muito pequenos, mas sabemos, Senhor, que se estivermos em Tuas mãos, o governo da nossa vida será para a Tua honra e para a Tua glória. Nós acertaremos cada dia mais. Nós viveremos de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Nos ajuda, nos fortalece, nos dá, Senhor, discernimento, que é o que nós necessitamos. E isso tudo nós Te pedimos, não porque merecemos, porque a gente merecia só a morte. Nós pedimos porque Jesus morreu na cruz e nós Te pedimos encarecidamente, Senhor, nos ajuda a fazer o Teu querer aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Olhe, agora.